Eu sou Augusto Leitão e esse é um vídeo extraordinário do canal O Direito para Todos. Vamos tratar da reforma da Previdência dos militares e da reestruturação das carreiras das Forças Armadas. Vamos tratar de 20 pontos para você entender tudo sobre a reforma da Previdência dos militares. Primeiro ponto é que se trata de um projeto de lei. Não estamos diante de uma PEC, não é um projeto de emenda constitucional, como é a reforma da Previdência dos demais servidores, como é a reforma da Previdência do regime geral. A grande diferença de ser um projeto de lei e não uma emenda constitucional é o quórum de aprovação. O que quer dizer isso? A emenda constitucional precisa de 3/5 da Câmara dos Deputados em 2 votações e mais 3/5 do Senado Federal em 2 votações para ser aprovado. Um projeto de lei pode ser votado apenas uma vez na Câmara e uma vez no Senado, por maioria simples. Para entendermos melhor, vamos ver o seguinte quadro. A Câmara dos Deputados tem 513 parlamentares. Eu preciso apenas de maioria simples para poder aprovar um projeto de lei. Já para aprovar uma emenda constitucional, eu preciso de 308 votos dos deputados da Câmara, em 2 votações consecutivas. Já no Senado Federal, onde temos 81 senadores, eu preciso apenas de maioria simples para aprovar um projeto de lei, mas eu preciso de 49 votos dos senadores em 2 votações consecutivas para aprovar uma emenda constitucional. A reestruturação da carreira dos militares e a reforma da Previdência dos militares, por ser um projeto de lei, precisa apenas dessa maioria simples. Podemos dizer, então, que há uma grande possibilidade dessa reestruturação e da Previdência dos militares ser aprovada antes da reforma da Previdência. A economia gerada pela reforma da Previdência dos militares gira em torno de 97 bilhões. Já a contrapartida entregue aos militares pela reestruturação da carreira gira em torno de aproximadamente 86 bilhões de reais. Então, a economia média nos próximos 10 anos será a diferença entre esses dois valores, aproximadamente 10 bilhões de reais. Esses 10 bilhões de reais serão economizados pelo erário nos próximos 10 anos. A previsão de economia nos próximos 20 anos será de 33 bilhões, conforme o gráfico que vamos ver a seguir. Vemos aqui no gráfico que em 2029 teremos essa economia de aproximadamente 10 bilhões de reais e em 2039, 20 anos depois, uma economia de aproximadamente 33 bilhões de reais. Bom, uma emenda constitucional altera artigos da Constituição. O projeto de lei vai alterar artigos em várias leis da nossa legislação para que tenham nova redação de acordo com essa lei nova. Vejamos agora quais leis serão alteradas. Primeiro, Estatuto dos Militares, Lei 6880 de 1980. Segundo, Lei de Pensões Militares, Lei 3765 de 1960. Terceiro, Lei do Serviço Militar, Lei número 4375 de 1964. Quarto, Lei de Promoções dos Oficiais Ativos das Forças Armadas, Lei 5821 de 1972. Medida provisória 2215-10 de 2001, que tratou da remuneração dos militares. A alíquota da pensão militar. A alíquota da pensão militar hoje é de 7,5%. Essa alíquota vai ser aumentada ano a ano em 1% até que chegue a 10,5%. Ou seja, em 1º de janeiro de 2020 teremos 8,5% de contribuição, em 1º de janeiro de 2021 9,5% e em 2022, no dia 1º de janeiro, teremos fixado 10,5% de contribuição para a pensão militar. Contribuição específica. A contribuição específica está prevista no artigo 31 da medida provisória 2215. Ela permitia que os militares, mediante contribuição de 1,5% a mais, além da contribuição para a pensão militar, mantivessem todos os direitos da lei número 3765 de 1960. Essa contribuição hoje se mantém, ou seja, o militar contribuinte de 1,5% vai contribuir com esse 1,5% e mais 10,5% da contribuição para a pensão militar. Contribuição para o Fundo de Saúde. A contribuição para o Fundo de Saúde está prevista no artigo 25 da medida provisória 2215 e se manterá após a reforma, e ela é de 13,5%. Não sendo descontada dos alunos das escolas militares. Contribuição das pensionistas. A grande diferença dessa reforma é que todas as pensionistas que eram não contribuintes vão passar a ser contribuintes. As pensionistas passarão a contribuir com 8,5% em 2020,
9,5% em 2021 e 10,5% em 2022. Muito importante, a pensionista cujo militar optou pela contribuição específica de 1,5% lá atrás, passará a contribuir com mais 1,5%, ou seja, em vez de contribuir com 8,5%, passará a contribuir com 10%. Em vez de contribuir com 9,5%, passará a contribuir com 11%. E em vez de contribuir com 10,5%, passará a contribuir com 12% em 2022. Vamos ver agora como fica isso distribuído no gráfico. Temos ali na primeira coluna as pensionistas com 10,5% da contribuição da pensão militar, mais 3,5%. Alunos das escolas de formação com 10,5%. Cabos e soldados com 10,5%, mais 13,5% da contribuição para o Fundo de Saúde. E militares ativos e inativos com a contribuição de 10,5%, mais 13,5%. Além de tudo que está aqui, poderemos ter ainda a contribuição específica de 1,5%. Poderemos ter então descontos de até 15,5%. Tempo de serviço. O tempo mínimo de serviço para que os militares possam ingressar na reserva remunerada é hoje de 30 anos, tanto para homens como para mulheres. Esse tempo de serviço passará a ser de 35 anos após a reforma da Previdência dos militares. Mas esse tempo de serviço só será aplicado para os militares que ingressarem após a reforma. Para os demais militares que já tiverem algum tempo de serviço, teremos uma regra de transição. O tempo de serviço, que era de 30% e passou para 35%, teve um acréscimo de 17% no seu total. Então, os militares que tiverem algum tempo de serviço pagarão uma espécie de pedágio sobre esse tempo. Isso fica mais claro quando vermos a tabela. Vamos lá. O militar 1 é aquele militar recém-chegado que teria que cumprir 30 anos e após a reforma passará a cumprir 35 anos, que vem a ser 17% de acréscimo. O militar número 2, que já conta hoje com 10 anos de serviço, passará a cumprir mais 17%, ou seja, ele irá para a reserva com 33,4 anos. O militar que contar com 15% irá para a reserva com 32,5%, que vem a ser 17% a mais sobre o seu tempo de serviço. E o militar que tiver com 20 anos de serviço terá um acréscimo de 1,7 ano em seu tempo de serviço, indo para a reserva com 31,7 anos. Com o aumento do tempo de serviço, também tiveram que ser ajustadas todas as idades limite dos militares para a reserva. A relação completa das idades limite você encontra no projeto de lei que eu vou disponibilizar no link abaixo. Vou trazer aqui apenas dois exemplos. Um general, almirante ou brigadeiro, 4 estrelas, que ia para a reserva com 66 anos, passará a ir para a reserva com 70 anos. E um soldado, que antes ia para a reserva com 44 anos, passará a ir para a reserva com 50 anos. Redução do número de dependentes. O rol do artigo 50, parágrafo 2º e parágrafo 3º do Estatuto dos Militares, da Lei 6880, nos traz um número de dependentes muito extenso. Então, o rol do parágrafo 2º do artigo 50, que hoje traz 8 possíveis dependentes, trará apenas 2 dependentes. E o rol do parágrafo 3º do artigo 50, que hoje traz 10 dependentes, trará apenas 3 possíveis dependentes. Restará do artigo 50, parágrafo 2º, apenas o cônjuge ou companheiro e os filhos até 21 anos. O rol do artigo 50, parágrafo 3º, que exige que essas pessoas não tenham rendimentos, nos traz pai e mãe, filho ou enteado até 24 anos, e aqueles tutelados, curatelados, inválidos e menor sob guarda por decisão judicial. Morte ficta proporcional. Hoje, um militar que for expulso das Forças Armadas ou que for excluído das Forças Armadas deixará pensão militar, como se ele tivesse morrido. É o que se chama hoje de morte ficta. A morte ficta está prevista no artigo 20 da Lei nº 3765 de 1960, que é a Lei de Pensões Militares. E também está previsto no artigo 5º do Decreto 49096 de 1960. A chamada morte ficta, apesar de prevista em lei, é um instituto questionado por alguns setores da sociedade. Na intenção da reforma de enxugar as despesas, a morte ficta, que antes era integral, passará a ser proporcional. Ou seja, o militar que for expulso com 11 anos de serviço deixará uma pensão de 11,35 avos dos seus proventos. A reestruturação da carreira dos militares também prevê uma redução de 10% do seu efetivo. Além disso, o aumento de militares temporários é uma das intenções dessa reforma. Os militares temporários compõem hoje 55% do efetivo e a tendência desse número é aumentar.
O adicional de habilitação, que é o adicional pelos cursos que o militar realizou, também será majorado, chegando em alguns casos a 71% do soldo. Esse aumento não se dará de uma vez só, haverá um aumento escalonado a partir de 1º de janeiro de 2020. Vamos lá. Altos estudos categoria 1, hoje ele é de 30%, passará a ser de 71%. Altos estudos categoria 2, que hoje é de 25% e passará a ser de 68%. Aperfeiçoamento, que hoje é de 20% e passará para 45%. Especialização, que hoje é de 16%, passará para 26%. E formação permanecerá sendo 12%. Muito importante, a reestruturação da carreira dos militares prevê a criação de um adicional que hoje não existe. É o adicional de disponibilidade. A disponibilidade é uma característica do militar de estar sempre pronto. É a segurança que a sociedade tem de poder socorrer os militares quando precisar. Mesmo o Brasil não se envolvendo em guerras, atualmente, há muitas situações em que os militares atuam. É o caso da GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Em 2018, muitos estados precisaram dos militares para fazer as mais diversas tarefas. Por exemplo, incursão em comunidades, auxílio em estabelecimentos prisionais, combate ao mosquito da dengue. Para explicar a divisão nesses percentuais, é preciso que vocês entendam que a carreira militar é dividida entre os oficiais e os praças. Os oficiais, quando estiverem mais próximos da reserva, receberão um adicional maior. E os praças, quando estiverem mais próximos da reserva, receberão também um adicional maior. Por isso que o coronel, que é oficial, e o subtenente, que é praça, receberão um adicional mais alto, de 32%. E os militares mais modernos, como o primeiro-tenente e o terceiro-sargento, vão receber um adicional menor, um adicional de 6%. Quem não poderá receber o adicional de disponibilidade? As pensionistas de ex-combatentes e aquelas pessoas que recebem reparação econômica de anistiados políticos. Mas alguém não poderá receber o adicional de disponibilidade? Bom, o adicional de disponibilidade não pode ser acumulado com o adicional por tempo de serviço. O adicional por tempo de serviço foi extinto com a medida provisória número 2215, lá em 2001. Mas os militares que ainda recebem adicional por tempo de serviço não poderão receber qualquer acréscimo pela disponibilidade. Limite de idade para o serviço militar voluntário. Os militares temporários que hoje prestam serviço militar voluntário estão crescendo nas Forças Armadas. Cada vez mais as Forças Armadas estão se valendo de profissionais da área de saúde, profissionais da área jurídica, profissionais das mais diversas áreas que já têm terceiro grau completo e vão prestar serviço militar voluntário nas Forças Armadas. A idade máxima para ingresso desses militares temporários e a idade máxima de permanência desses militares temporários que prestam serviço militar voluntário vinha sendo objeto de muitas controvérsias que desaguavam em ações judiciais. Para terminar com esse problema, a reforma inserirá um parágrafo no artigo 27 da Lei de Serviço Militar para estabelecer que militares temporários que prestam serviço militar voluntário poderão ingressar com até 45 anos e poderão permanecer na força até terem 45 anos. Oficial superior temporário. Agora teremos, inclusive, oficiais superiores temporários. Os oficiais superiores são os oficiais aqueles a partir de major. Até capitão temos oficiais intermediários e de major para cima temos oficiais superiores. O limite de idade para oficiais superiores temporários é de 62 anos. E o limite de idade para permanência desses oficiais na ativa é de 63 anos. O requisito de ingresso desses oficiais superiores é terem mestrado ou doutorado na área de interesse da força. Redução da idade máxima para ingresso no quadro dos médicos, dentistas e farmacêuticos e militares do quadro complementar do Exército. O Exército vai reduzir a idade máxima para ingresso nos quadros de médicos, dentistas e farmacêuticos e militares do quadro complementar de 36 anos para 32 anos. Essa idade, entretanto, não alcança os médicos especialistas, cuja idade máxima para ingresso é de 34 anos. Importante, só o Exército vai reduzir a idade máxima de 36 para 32 anos. A Marinha e a Aeronáutica vão manter a idade de 36 anos. Lembrando que a Aeronáutica não tem essa previsão em lei, a Aeronáutica tem essa previsão apenas em editais. Renúncia da contribuição de 1,5% a qualquer tempo. O artigo 31 da medida provisória permitia que os militares fizessem a renúncia de 1,5% lá em 2000, 2001, na época das medidas provisórias 2131 de 2000 e 2215-10 de 2001. Essa renúncia deveria ser feita lá em 2000
e não havia possibilidade de renúncia após esse período. Depois de muitas demandas judiciais, o STJ fixou a possibilidade de renunciar a qualquer tempo. Houve decisões reiteradas dos TRFs nesse mesmo sentido e ainda uma súmula da TNU. Os últimos movimentos foram: a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deixou de recorrer dessas ações e, ao final, houve um parecer do Ministério da Defesa permitindo que as três forças concedessem essa renúncia administrativamente. O que acontece nesse momento é a possibilidade legal de renúncia. Agora, muito importante, não há nenhuma possibilidade de devolução de valores pagos anteriormente. No nosso canal nós temos um vídeo que trata disso e temos no blog também um texto que trata da renúncia de 1,5% que eu vou disponibilizar aqui na descrição. As gratificações e representações dos oficiais generais foram mantidas e a ajuda de custo, que antes era de 4 remunerações quando militar ia para a reserva, passou a ser agora de 8 remunerações. Adicional de 30% para exercício de atividades civis. Os militares da reserva poderão ser contratados para trabalhar em órgãos públicos recebendo 30% dos seus proventos de reserva. Ou seja, o militar receberá o valor que ele recebia da reserva e, para trabalhar nesse novo órgão público, receberá 30% do que ele recebia anteriormente. Esses 30% serão pagos pelo próprio órgão. Gente, VPNI, vantagem pessoal nominalmente identificada. O que é isso? Nós sabemos que não é possível reduzir proventos, não é possível reduzir salários. Nominalmente, eu posso dizer que um salário que era de 8 mil passará amanhã a ser de 6 mil, mas eu tenho que tomar uma medida para fazer isso. Se ocorrerem reduções de proventos em razão da reserva, deverão ser criadas essas vantagens, a VPNI. Um militar que recebia, por exemplo, 8 mil reais de proventos e passou a receber, após a reforma, 6 mil reais. Ele terá que receber uma VPNI, uma vantagem pessoal nominalmente identificada de 2 mil reais, para que o salário dele não seja reduzido. Havendo aumentos salariais, reposições inflacionárias, as VPNIs devem ser diminuídas. No nosso exemplo, o salário que era de 6 mil reais passou para 6.500 por conta do aumento. A VPNI, que era de 2 mil reais, será reduzida para 1.500. Isso acontecerá com os sucessivos aumentos salariais, com as reposições inflacionárias, até que a VPNI seja reduzida, se aproxime de zero e seja extinta. Por que os militares não concordam com a sua inclusão no regime geral de previdência? Tanto o regime geral de previdência como o regime próprio estão previstos na Constituição Federal. O artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, que trata dos militares, nos diz o seguinte: a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. O argumento dos militares é que o artigo 142 os excepcionou dos servidores, os excepcionou dos demais trabalhadores que estão tratados no regime geral, quando disse consideradas as peculiaridades de suas atividades. Além disso, os militares destacam diferenças de sua carreira por estarem expostos a risco de morte, a não poderem se sindicalizar e nem fazer greve, a não terem direitos como hora extra, adicional noturno, insalubridade, periculosidade e FGTS, além de outras peculiaridades do trabalho, como serem transferidos regularmente, fazerem inspeções de saúde anualmente e fazerem testes físicos semestralmente. Bom, a reforma da Previdência dos militares e a reestruturação de suas carreiras traz muitas modificações, especialmente nas remunerações, nos percentuais, nos valores, majoração de adicionais, diminuição de adicionais, criação de adicionais novos, extinção de alguns direitos. E nós, advogados, deveremos estar atentos à supressão de direitos, abusos e erros de interpretação por parte da administração pública. Essa reforma, apesar de ter pontos muito positivos como regras de transição bem claras, traz alguns artigos cuja redação tem constitucionalidade duvidosa. Aqui termina esse assunto extraordinário, a reforma da Previdência dos militares. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like, ele é muito importante para que o canal continue crescendo. Até a próxima, propague essa ideia.